Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A vespertino, B e C noturno. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês para a correção do simulado que vocês fizeram agora no dia 16 de junho, quarta-feira. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 17 de junho, no dia seguinte. E vou postar no meu canal do YouTube para que vocês possam acompanhar a correção do simulado, a parte que me cabe, que é sociologia, saber como vocês foram e, sobretudo, tem o objetivo aqui de uma melhor aprendizagem, porque se vocês erraram alguma questão, espero que não tenham errado nenhuma, vocês saibam por que está errado a opção que você fez ali. Então, a gente tem que aproveitar até mesmo os erros para nosso aprendizado, para aprimorar nosso aprendizado. Então, eu vou aqui agora compartilhar aqui a tela aqui que tem as questões do simulado, não é a mesma tela não do... Só um minutinho. Do simulado mesmo não, mas são as mesmas questões. É porque está no formato Word aqui, tá bom? Deixa só aparecer aqui rapidinho. Aí, espera que já aparece aqui. Não, não é esse. Só um minutinho, gente. Deixa eu só localizar aqui. Espera aí que eu já localizo para a gente fazer essa correção. Saiu aqui, não sei porquê, mas vamos aqui então, rapidinho. Espera aí. Rapidinho que a gente acha ele aqui, tá? Já vai abrir aqui para a gente corrigir. Pronto, abri o primeiro ano, segundo ano não nos interessa. Vamos lá para o terceiro ano. Terceiro ano, Sociologia. Tá aqui as questões. A história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes. É uma afirmação que está num documento histórico lá chamado de Manifesto Comunista, de 1848, dos autores Karl Marx e Friedrich Engels, ou somente chamados de Marx e Engels, né? Todos os conceitos abaixo estão diretamente relacionados à luta de classes. Exceto, ou seja, aqui a gente de cara vê que é uma questão que o aluno não pode estar sonolento de bobeira, porque ele tem que interpretar o que está pedindo o enunciado da questão. Então, está pedindo a alternativa que está incorreta, né? O que está relacionado a esse documento do Manifesto Comunista, que foi aquele documento lá no século XIX, estudiosos, pensadores, eles panfletaram nas fábricas pela Europa, foi panfletado esse documento, que era um documento que chamava a atenção da classe trabalhadora para a exploração que estava passando e chamava a atenção ainda mais da necessidade dessa classe trabalhadora se organizar e lutar contra esse estado de coisas, fazer uma revolução para que se acabasse com essa exploração que a classe trabalhadora sofria. Então, letra A, ditadura do proletariado, está correto? Está correto. A ditadura do proletariado foi um conceito aí do marxismo que partia de uma ideia de que o primeiro momento, a primeira etapa de uma sociedade mais justa seria uma sociedade liderada, comandada, gerida, né? Ou seja, organizada pela classe trabalhadora, no caso, os proletários. Quem seriam os proletários? É aquele trabalhador das fábricas. Então, o poder político deveria estar na mão dessa classe nesse primeiro momento, né? Exclusivamente na mão dessa classe, para depois abrir mais, só que eu não vou entrar nisso. Então, está correto.
O conceito marxismo está correto? Tá. A gente chama também o materialismo histórico dialético, que é esse pensamento aí que foi estruturado por essas duas figuras aí, o Engels e o Marx, também de marxismo. Se capitalismo está correto, a gente pode dizer que capitalismo está correto? Sim, mas ele não era contra o capitalismo, ele era, mas ele falava nisso o tempo inteiro. Inclusive, pouca gente sabe que a expressão capitalismo, quem inventa, quem cunha, cria essa expressão, é justamente essa turma aí. É o Marx que vai criar a expressão capitalismo, que é o quê? Um sistema, um modelo de organização social que tudo gira em torno da produção, do lucro, do capital. Então, quem primeiro utilizou essa expressão e quem deu origem a essa expressão foi esse pessoal aí. Então, está correto também. Letra D, mais-valia, está correto? Corretíssimo. O que, que é a mais-valia? A mais-valia, segundo essa turma, colocando de uma forma aqui bem resumida, são as horas de trabalho não pagas ao trabalhador. Marx dizia e Engels que o lucro do empresário, daquele sujeito que detém os meios de produção, dono das máquinas, da fábrica, das terras, etc., ele vem das horas de trabalho não pagas ao trabalhador, ao sujeito que realmente realiza o trabalho. Então, se ele deveria te pagar, por exemplo, às 10 horas você trabalhou, ele só paga 7, só paga 4, só paga 3. E essas horas restantes aí, para completar 10, é o que a gente chamaria de mais-valia. Estaria aí na mais-valia a origem do lucro. Então, a alternativa correta é letra E. Aqui, o anarquismo. O que é o anarquismo? É uma proposta para a sociedade totalmente, totalmente diferente, eu não digo, mas muito diferente do socialismo ou comunismo, a depender que seria a última etapa, proposto pelo marxismo. O anarquismo é uma corrente de pensamento que tem outras figuras aí, outros pensadores por trás aí, que defendem a ideia de que a sociedade tem que ser totalmente livre, né? Que o homem não pode estar, não pode ser refém de nenhuma instituição, nem do Estado, nem da escola, nem da família, né? Seria um estado de liberdade plena. Como é que é isso? Aí tem discussões por trás aí bem densas que não vamos entrar aqui, tá bom? Peraí, saiu aqui, deixa eu voltar. Rapidinho. Rapidinho. Voltou. Ficou assim, peraí que eu não quero ele assim, não. Agora ele vai pro lugar. Pronto. É porque tá no celular aqui, aí fica muito tempo sem mexer nele, vira e volta, eu tenho que lembrar de dar uma mexidinha, senão ele sai. Vamos dar continuidade, então. Segunda questão. Tem assim. Então, a primeira questão, letra E. A segunda questão, vamos ver aqui o que a gente descobre aqui sobre ela. Artigo 1º. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Isso aqui é uma lei, né? Aí diz aqui: o preconceito é um juízo de valor criado sem razão objetiva e que se manifesta por meio da intolerância. Sobre esse conceito, assinale a alternativa correta. Aqui a gente já vê que, diferentemente da questão anterior, a gente vai assinalar a alternativa correta. Vamos ver aí quais são. Está falando aqui
Vocês já viram, aí traz aqui no enunciado uma lei que fala que é crime, né? Coloca como crime todo tipo de crime, todo tipo de preconceito, de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, né? Você não pode ter preconceito com ninguém porque é crime, conforme está aqui nessa lei, de nenhum tipo. E aí diz que o preconceito é um juízo de valor criado sem razão objetiva, ou seja, não tem uma razão clara, é uma coisa assim, é uma crença nada racional e se manifesta por meio da intolerância. É algo totalmente irracional. Sobre esse conceito, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A discriminação, letra A, discriminação e o preconceito são termos sinônimos. Não, não são termos sinônimos. Discriminação e preconceito. A discriminação, eu passei material para, eu não lembro se foi vídeo ou se foi texto, mas quando a gente fala discriminação, a gente está falando, a discriminação ela é ativa. O sujeito que tem um preconceito, né, ele tem uma atitude direta, objetiva, contra aquele objeto de preconceito. Por exemplo, o sujeito é racista, não gosta de negros, tem preconceito com negros. Ele pode ter só o preconceito e não discriminar, ele guarda o preconceito para ele. Ele rumina aquilo dentro dele, mas quando ele discrimina, ele xinga aquele negro, ele não quer que aquele negro, que o negro sente do seu lado. Ele se incomoda se um filho seu estiver namorando alguém negro, ou uma filha estiver namorando alguém negro, né? Então, aqui está incorreto. Letra B. A xenofobia, ódio a tudo que é estrangeiro, é um exemplo de preconceito social que está intimamente ligado com o status social dos indivíduos. Vamos lá. A xenofobia, ódio a tudo que é estrangeiro. Até aí está correto. Xenofobia é o ódio, a repulsa de tudo que é estrangeiro. É um exemplo de preconceito social. É um exemplo de preconceito social? É, tá certo aí também. Que está intimamente ligado com o status social dos indivíduos. Não. Está diretamente ligado à condição de nacionalidade do indivíduo. É diferente. É aquele caso, por exemplo, de pessoas lá na Europa que são fascistas, que fazem parte de grupos minoritários neonazistas, que falam que os estrangeiros roubam os empregos de seu país, nesse sentido. Não é um preconceito no sentido de, aqui como coloca aqui, de status social, porque o sujeito é pobre, é de uma classe social tal, não. Então tá equivocado. Observe como são essas questões. Ela vem toda bonitinha e no final ela se mostra errada. Então não existe, nesse caso aqui, parcialmente errado e certo, não. Ou o enunciado ele é completamente correto ou ele está incorreto. Letra D, o etnocentrismo, preconceito com valores de outros grupos humanos, como por exemplo, brancos que têm preconceitos com grupos indígenas, isso é etnocentrismo, com grupos que pertencem a uma outra cultura. É um preconceito que está relacionado às diferenças culturais. Corretíssimo, é a questão alternativa correta. É a alternativa correta. Então, como é só uma alternativa correta, vamos ver o que diz a letra E e por que ela está errado. O machismo e o feminismo são dois tipos de preconceito de gênero. Não, não são, está errado. O machismo é um preconceito de gênero. No machismo, se coloca a mulher, o gênero feminino, numa condição de subalternidade, de inferioridade. Né? E o feminismo, não. O feminismo é um movimento que busca resgatar os valores da condição feminina e lutar contra o preconceito do machismo. Então, os dois não são preconceitos, não. O preconceito aqui é o machismo.
O feminismo é um movimento social. Vamos para a próxima questão, para a terceira questão. Enem 2011. Eu trouxe uma questãozinha do Enem. Essas questões, observem, às vezes essas questões, deixa eu fazer um comentário aqui com vocês. Muitas das vezes, essas questões, elas trazem a resposta dentro do próprio texto. Você, às vezes, não tem um domínio do conteúdo, mas na interpretação da questão, na interpretação da própria questão, você consegue matar qual é a resposta correta, qual é a alternativa que está correta. Às vezes é só uma questão de interpretação de texto, você não precisa nem de ter o conteúdo em si ali na cabeça. Mas vamos ver qual é o caso dessa aqui especificamente. Vamos ver aqui qual é o caso dela. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs, também eu falei para vocês o que é ONG, eu passei isso no roteiro para que vocês estudassem, as organizações não governamentais tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos, os movimentos sociais, né, camponeses e as ONGs. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente, né, um processo lento, um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. Ou seja, está dizendo aqui que a atuação das ONGs e dos movimentos sociais, deixa eu suspender aqui um pouquinho, gera um impacto, uma reeducação nas formas das instituições as pessoas se portarem, respeitando mais direitos, tendo uma noção mais democrática das coisas. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática, né? As ONGs e os movimentos sociais, muitas vezes ONGs geralmente estão por dentro de movimentos sociais, às vezes busca dialogar com a sociedade, às vezes vai para o confronto com o Estado, mostrando para a sociedade aquilo que o Estado está sendo falho, não é? Como coloca aqui. E tudo isso é o processo de transformação. A sociedade é levada a transformar a partir daí. Aí está aí a referência do texto, né? Movimentos sociais no Brasil contemporâneo, participação e possibilidades das práticas democráticas, e o site aqui, a qual ele está disponível. Aí vamos ao que pede a questão. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática por quê? Letra A. Determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. Aqui, ó, mais uma vez, só quero voltar aqui um pouquinho para vocês verem que os movimentos sociais... A pergunta é por que os movimentos sociais contribuem para o processo de construção da democracia. Aí, letra A está falando, porque determina o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. Não, muito restrito. Só o que diz respeito à sociedade, a parte da economia, é só isso. Aqui não entra valores culturais, comportamento, atitude cidadã das pessoas, então já tira de fora, tá errado. Aumenta um clima social, aumenta um clima de tensão social na sociedade, não. Às vezes a tensão ocorre nos movimentos sociais quando se está brigando por alguma coisa, fazendo aquele movimento, gera muitas vezes tensão social, mas a intenção não é gerar tensão social, a intenção é gerar transformação. Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade, pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Guarda aí, não vou falar agora não. D. Privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. Isso aí já não é democrático. A gente está falando de democracia, vocês já cortam, por dedução.
propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado, sim. Mas só isso está errado, não está. Mas tem uma resposta mais completa aqui, porque a intenção não é só essa. Então é letra C. Lá no texto fala, ó, pressiona o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Os movimentos sociais buscam isso. A regulamentação daquilo que está na marginalidade, que precisa se cobrar efetivamente o respeito. Então, é letra C aqui, a nossa terceira questão. Que lá no simulado de vocês está como 15, 16, 17, a questão 17. 17 não, 16, 17, 18. Está lá como uma questão 18, se não estou enganado. É questão 18, porque as questões de sociologia vão dar 16 a 20, né? Então é essa aqui, a questão letra C, tá? Essa questão, voltando aqui, o que eu queria dizer, com base no próprio texto, numa boa interpretação textual, vocês matavam ela. Claro que o entendimento do assunto melhora muito, mas muito mais o entendimento do que está se pedindo aqui, mas é uma questão muito de interpretação de texto. Então, leitura, treinar a interpretação de texto é fundamental, tá certo? Questão 4, seria a questão 19 lá no simulado. Na sociedade democrática, indivíduos e grupos organizam-se em associações, movimentos sociais e populares. Classes se organizam em sindicatos e partidos, criando um contrapoder social que, direta ou indiretamente, limita o poder do Estado. Né? Limita é uma palavra meio assim, fica meio assim, mas o que a autora aqui, a Marilena Chauí, né, que é dela, Convite à Filosofia é de uma obra dela, quer dizer é que eu colocaria, olhando com cuidado aqui, eu trocaria essa palavra limita por regula. Regular, porque é diferente. Limita o quê? O Estado quando ele está agindo de forma abusiva. O Estado está sendo abusivo para com a sociedade civil. Aí os movimentos sociais vêm pedir o quê? Regulamentação disso. Então ele regula. Mas aqui dá para entender também. Nesse sentido, a importância dos movimentos sociais para as reivindicações de grupos minoritários se dá por quê? Letra A. Aumentam. Aliás, deixa eu reler aqui. Nesse sentido, a importância dos movimentos sociais para as reivindicações de grupos minoritários se dá por quê? Quem são os grupos minoritários? São aqueles grupos mais marginalizados. Não quer dizer aqueles grupos que são numericamente menos expressivos. Por exemplo, mulheres, de certa forma, do ponto de vista sociológico, é considerado minoria, embora seja a maioria, 51% até a última vez que eu vi da população brasileira, é composta por mulheres. Então, não é minoria numérica. A gente usa essa expressão na sociologia, na política, minoria, no sentido daqueles grupos sociais que não têm a visibilidade, respeito e status devido, que estão sendo desrespeitados ou pelo Estado ou pelo costume da própria sociedade. Como, por exemplo, mulheres têm os mesmos direitos assegurados que os homens, têm alguns diferentes por conta de suas singularidades. Por exemplo, elas têm, no campo aí da legislação do trabalho, licença maternidade. Homem não tem por quê? Porque homem não gesta filho, né? Então não tem. Mas na grande maioria das coisas são idênticos os direitos. Entretanto, mulher é uma minoria, porque mesmo tendo os mesmos direitos que os homens, a sociedade ainda é machista e trata a mulher de uma forma como um ser menor, um ser inferior.
Então, dada essa explicação aqui sobre o conceito de minoria, vamos à questão. Está perguntando qual a importância dos movimentos sociais para as reivindicações dessas minorias. Vamos ver então. Letra A. Aumentam a insegurança e o caos social. Não. É totalmente o contrário, né? Quer trazer segurança e harmonia social a esses movimentos, equilibrando as coisas dentro de um viés democrático. Então, não é. B. Tornam visíveis suas reivindicações e aumentam sua representatividade. Bingo! A resposta correta, letra B. A ideia dos movimentos é o quê? Trazer respeito, visibilidade, que se cumpra as leis, que não se tenha preconceito com essas minorias. Então é a letra B. Vamos ver por que a C e a D estão incorretas. Letra C. Se dá porque geram de empregos e das movimentações de capital financeiro. Não é só isso, não é só dinheiro também. Já falei isso. Vai costume, vai muitas outras coisas, né? Tá meio mal formulada aqui essa, mas dá para geram de empregos, ficou uma coisa meio esquisita, foi algum problema lá no texto, mas nem de longe seria essa alternativa. Letra D, enfraquecem das instituições do governo através de críticas e manifestações. Também o objetivo não é enfraquecer as instituições governamentais, mas é pedir, clamar que as instituições governamentais sejam por essas minorias também. Então, letra correta, letra B de bola. Vamos à última questão, que lá nos, aqui para mim está 5, lá no simulado de vocês está a questão 20. Essa tá, ó, sopa no mel. Qual das organizações abaixo não se configura como um movimento social? Ou seja, nós temos aqui 4 opções de organizações e uma delas não é movimento social. Greves trabalhistas é movimento social? Que dúvida, né? Trabalhadores que se reúnem, se organizam em sindicatos, corporações, para pedir ao poder público, aos seus patrões, respeito, visibilidade, melhorias de trabalho, melhores salários, é movimento social, sim. E não está ligado ao governo. Coletivos feministas, mulheres que vão para a rua, na década de 60, 70 lá, tinha a famosa queima do sutiã, que as mulheres queimavam o sutiã, porque o sutiã representava representava a opressão à mulher, ao cerceamento da liberdade das mulheres. E hoje os movimentos feministas estão ainda aí, né, pedindo que venha abaixo o machismo, a violência contra a mulher, claro que são movimentos sociais. Movimentos estudantis, estudantes também, os grêmios estudantis aí, as organizações formadas por estudantes para reclamar por melhor educação, para pedir reconhecimento da juventude, também movimentos sociais. E as câmaras municipais, não. É letra D. Por que não? Porque as câmaras municipais são organizações governamentais, já estão dentro do próprio Estado. Então, já fazem parte do, usando a expressão aqui, do establishment, ou seja, daquilo que já é configurado dentro da estrutura de poder. Não é uma coisa que tem que pedir reconhecimento, porque já é o poder. Então, letra D, as câmaras municipais. Então, ficaram assim. Vou falar aqui como ficou que o gabarito de vocês, da questão 16 a 20, né? 5 questões de sociologia. Questão 16, que aqui está para mim comum, é letra E. Questão 17, letra D, de dado. Questão 18, letra C. Questão 19, letra B. Questão 20, letra D, de dado. Grande abraço, espero que vocês tenham tido paciência, tenham curtido aí a correção do simulado
que isso aqui também funciona como aula, como inserção de conhecimentos aí para melhorar o aprendizado, o nosso ensino-aprendizagem, né? O meu ensino e a aprendizagem de vocês também, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até logo. Até breve, se Deus quiser.